Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula, nossa clássica videoaula de sexta, sempre com aquele tema da engenharia eletrônica. No vídeo de hoje vamos demonstrar para você como implementar um filtro digital utilizando um microcontrolador PIC e também aproveitando um conversor digital analógico, o DAC 0808, que já estudamos na videoaula passada. Então vai ser bem interessante o projeto de hoje, pois vamos entrar com um sinal no conversor AD do PIC, tratá-lo via software, com um algoritmo de média móvel, e aí vamos visualizar isso na saída do DAC. Vamos conferir o projeto então? Let's get started! A aula de hoje vai ser bem mais rápida porque toda a teoria e o algoritmo do filtro de média móvel já expliquei com vocês em tempo real naquela videoaula onde desenvolvi o algoritmo em MATLAB. O circuito, também parte dele já foi bem explicado na aula passada, que é este aqui à direita com o DAC 0808, que tem 8 bits, e aí converte estes 8 bits em um sinal analógico que configuramos pelo hardware mesmo para que este sinal analógico varie de 0 a 5 volts. Ou seja, todos os bits em 0, temos 0 volts na saída, todos os bits em 1, temos 5 volts, aproximadamente. Aqui o nosso buffer de saída, buffer inversor com LF356N. Aqui no ISIS já temos o osciloscópio ligado à entrada e à saída do circuito por estas labels, para monitorar as formas de onda. Na entrada do circuito, vamos utilizar o canal analógico 0 do PIC 16F876A. Com isso, convertemos o sinal de analógico para digital com o módulo conversor AD do PIC, enviamos para o DAC. Primeiramente, tratamos o sinal via software, que já vamos explicar o software linha a linha, e enviamos para o port C do PIC 16F876A, que está conectado ao DAC por este barramento, como vocês estão vendo. E aí temos a variação na saída já do sinal filtrado. A aplicação de hoje não é muito comum para filtros de média móvel, são mais utilizados para sensores. Imagine, por exemplo, que você tem um sensor de temperatura aqui na entrada N0. Se você quer uma medida mais refinada dessa temperatura, uma medida mais precisa, você aplica o mesmo algoritmo que vamos demonstrar aqui para o filtro de média móvel, que implementamos em formato de função em C, inclusive, o que facilita a sua utilização e pode exibir a informação de temperatura em um display de 7 segmentos, em um display de LCD, barbadinha. Apenas quis aproveitar o conhecimento que adquirimos na semana passada, utilizando o DAC, para demonstrar um sinal analógico de saída no osciloscópio na prática mesmo, que vai ser interessante de analisar esta forma de onda. Vamos ver o algoritmo. Estou aqui no microC, o código já está todo desenvolvido e com certeza todos estes arquivos estão disponíveis para download aí na descrição do vídeo. Sugiro que faça o download e então analise-os com mais calma. Vamos ler o analógico 0, converter a resolução de 10 bits para 8 bits. Por que isso? Para adequar ao DAC 0808, que é de 8 bits, e enviamos este valor para o port C. Conectando o port C, que tem 8 pinos, aos 8 pinos do DAC 0808, configuramos, portanto, a conexão entre os dois dispositivos. Aqui em nossas diretivas, as nossas constantes, temos apenas o N, que eu coloquei o valor 25. Este 25 é o número de pontos da média móvel, é o número de pontos que estamos tirando a média móvel. E aí, para mais informações, você assiste aquela videoaula onde expliquei teoricamente a média móvel. Mas, basicamente, cada ponto vai sendo aplicado a um vetor, vamos descartando o ponto mais antigo, pegando um ponto atual da nossa leitura, e sempre tirando a média destes pontos. Isso que significa este número, pois teremos 25 amostras, das quais faremos a média aritmética simples entre elas. Nos protótipos das funções auxiliares, temos apenas a função Moving Average, que é a função de média móvel. Você pode utilizar com qualquer microcontrolador
que possa programar em linguagem C, inclusive com o ATmega 328P e no Arduino, esta mesma função aqui. Variáveis globais, uma unsigned long para leitura, que vai ler o canal AD do PIC, uma long filtered, que é o que vai receber o sinal já tratado pela nossa função de média móvel, e também um vetor, que obviamente este vetor armazena os pontos que faremos a média. O vetor tem o nome de vals e recebe, se vocês observarem aqui, o número de pontos, que é o N maiúsculo definido na diretiva. Na função principal, nenhuma novidade para quem já acompanha o nosso curso de microcontroladores PIC aqui do canal. CMCON igual a 7 desabilita os comparadores do PIC. ADCON 0 igual a 1 liga o módulo conversor AD e habilita o canal AN0. ADCON 1 igual a 0E, configuramos apenas o AN0 como canal analógico. Isso tudo você vê lá no datasheet do PIC16F876A, que também está nos arquivos desta videoaula. TRIZ-A igual a FF, todo porte A como entrada. TRIZ-C igual a 00, todo porte C como saída. E iniciamos o porte C com o valor 0, todos os pinos em nível low. Entrando no loop infinito, variável leitura recebe o ADC read do canal 0. A leitura AD do nosso conversor do canal 0, o AN0. Depois disso, fazemos aquela conversão de 10 bits para 8 bits. Uma clássica regra de 3 simples, pois multiplicamos leitura por 255, que é o número referente aos 8 bits, e dividimos por 1023, que é o número decimal referente aos 10 bits. Vamos pegar a calculadora para ilustrar melhor. Vamos supor que o canal AD dê um valor de 1023, então leitura igual a 1023. Multiplico por 255, por isso que tem que ser unsigned long esta variável, que vai além dos 16 bits das variáveis do tipo inteiro convencionais. Divido esse valor por 1023 e resulta em 255. E esse valor eu atribuo na própria variável leitura. Se for 0, já dá para ver direto que vai dar 0. Se for, por exemplo, a metade de 255, ou melhor, a metade de 1023, temos 2,5 volts de amplitude no canal AD, aproximadamente 511. Qual a metade de 255? 127 aproximadamente. Se fizermos 511 vezes 255 dividido por 1023, 127 é o valor. Portanto, a nossa regra de 3 está funcionando e com esta linha simples de código já convertemos os 10 bits em 8 bits. Depois disso, atribuímos a moving average para a variável filtered. Para analisarmos, temos que ver a função em si, a moving average, que está logo abaixo da função principal. Criamos uma variável local para iterações, pois vamos passar um laço for, e uma variável sum, para um somatório. Passamos o laço for, int i igual a n, ou seja, 25, que foi o que definimos, até que i seja maior que 0, e aí decrementamos i. O que ele faz nessas iterações? Ele pega o vetor e descarta o ponto mais antigo, atribui este valor ao próprio vetor. Portanto, passando essas iterações, temos os 25 pontos, com este laço fora aqui, sempre descartando o ponto mais antigo. Aqui que está a principal sacada do algoritmo de média móvel. Depois disso, no índice 0 do vetor, atribuímos a variável leitura, que é o valor atual do conversor AD do PIC16F876A, o valor que ele está lendo. E aí temos que fazer um novo laço for, agora incrementando nossa variável de iterações e acumulando isto na somatória, para que possamos tirar a média. Vamos acumular na variável de soma e, por fim, return o somatório dividido pelo número de pontos, que é 25 no caso, pois é uma média aritmética simples. Portanto, essa função é do tipo long,
pois ela retorna um dado do tipo long, como podem ver. Para mais detalhes, também confira o nosso curso de linguagem Seance, onde estamos justamente ensinando funções que retornam valores. Ela retorna este valor para a função principal e já de cara atribuímos a variável filtered. E aí, barbada, né? É só atribuir o valor filtered, ou seja, escrever filtered no registrador port C. Temos, portanto, os 8 bits discretizados, bonitinho, prontos para serem aplicados ao DAC. Vamos ver como fica esta simulação no ISIS. O código já está carregado aqui no microcontrolador, o hexadecimal, dando um play. Vejam que temos uma senoide. Ah, verdade, esqueci de falar do sinal de entrada. Estou aqui com um gerador senoidal, isso vamos utilizar na prática também. Uma frequência de 20 Hz, amplitude de 2.2 volts e um offset de 2.5. Com isso temos uma senoide que varia aproximadamente entre 0 e 5 volts. E este valor que estamos aplicando no AD, pois temos aqui a label de input. Vamos dar um play. Então veja que no canal 1, que é a entrada, temos a nossa senoide, nenhuma novidade. No canal 2 temos a média móvel dessa senoide. Interessante de observar que conseguimos visualizar a resolução aqui, os pontos sendo lidos pelo nosso filtro, pelo nosso ADC. Uma prática muito semelhante aplicamos em uma videoaula aqui sobre comunicação digital também. Se você ainda não viu, dê uma conferida. E aí, conforme dito, este filtro de média móvel não é comumente utilizado para filtrar sinais desta forma. Mas você pode aplicar diferentes sinais aqui, além dessa senoide. Qualquer sinal que varie entre 0 e 5 volts, a amplitude, você pode aplicar e verificar o resultado no seu conversor digital analógico, o DAC 0808. Vamos agora conferir isto na prática, o circuito montado aqui na bancada do laboratório e ver essas formas de onda no osciloscópio real. Venha comigo! Circuito montado e já funcionando, galera. Temos aqui o PIC 16F876A, com o código-fonte gravado nele, o arquivo X, e todos os seus componentes. O cristal oscilador de 16 MHz, resistor de pull-up no Master Clear, sua entrada aqui, a entrada analógica 0 no pino 2, os 8 pinos do port C, que estão aqui já com estes wires ligados ao DAC, o DAC 0808, conforme demonstramos no diagrama esquemático. Estes fios amarelos, portanto, são aquele barramento de 8 bits e justamente por aqui que trafega a informação digital já filtrada para aplicar no conversor digital analógico e aí depois ser tratado pelo operacional de saída, o LF356N, e o canal 2 do osciloscópio já está ligado aqui na saída para monitorar esta forma de onda. Estamos entrando com uma senoide de aproximados 20 Hz, que varia de 0 a 5 volts aqui no pino analógico 0 do microcontrolador. Lembrando que as fontes de alimentação são mais e menos 12 volts, mais 5 volts para o DAC e para o PIC, e aquela tensão de referência de menos 15 volts. No vídeo da semana passada demonstramos um exemplo de fonte de alimentação, caso você não tenha fontes de bancada para suprir este circuito. Vamos agora analisar as formas de onda de entrada e de saída, lembrando que o osciloscópio tem o canal 1 também conectado à entrada, aqui junto com o gerador de funções. Gerador de funções ligado com 18 Hz e senoide. Lembrando que este gerador aqui temos o projeto disponível à venda para você em nossa loja online, caso tenha interesse de construí-lo. E aqui no osciloscópio as nossas formas de onda de entrada e de saída. Vejam que na entrada, nenhuma novidade, a nossa senoide, que varia entre 0 e 5 volts aproximadamente, temos um mínimo de 240 mV e um máximo de 4.48, podemos refinar isso no offset, mas para o teste está bom. A nossa senoide de 18.8 Hz. E embaixo temos o sinal filtrado. Vejam que podemos ver os pontos aqui na senoide
sendo gerados e convertidos pelo conversor digital analógico, que, como é uma resolução de 8 bits, ocorre este fenômeno que vocês estão observando aqui, como demonstramos já na simulação do Isis Proteus. Mas pode-se ver claramente que temos a nossa média móvel do sinal de entrada, o que é muito interessante. E lembrando que o filtro de média móvel é mais comumente utilizado para a filtragem de sinais vindos de sensores, e não nesta aplicação que estamos demonstrando. Mas eu queria justamente demonstrar uma entrada de sinal e uma saída analógica para que fosse bem interessante a análise, como vocês estão vendo. Ou seja, o nosso projeto está funcionando lindamente aqui na bancada no laboratório da WR Kits. Essa foi mais uma videoaula do seu WR Kits Channel. Agora clique em gostei, compartilhe com todo mundo este vídeo, favorite ele, que isso nos ajuda pra caramba. Comente aqui embaixo o que está achando e deixe o seu Save Our Souls, qualquer dúvida que ainda tenha sobre o vídeo de hoje. E também não deixe de conferir nossos demais vídeos, aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, mas nos siga em todas as redes sociais, facebook.com/wrkits e todas que estão aparecendo aqui embaixo, que publicamos seguido por lá também. Aquele abraço e até a próxima!